A história começa com um triplex, você sabe muito bem disso. Passa por um depoimento, muito aguardado pela imprensa, do ex-presidente Lula para o juiz Sérgio Moro. Mas tem muito mais nessa história. Em 2016, a Lava Jato já se esforçava para prender o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Delação atrás de delação, a meta era ouvir algo que reforçasse as acusações contra Lula e viabilizasse o encarceramento dele antes das eleições de 2018. Dizer isso a essas alturas não é opinião, não é passada de pano, não é ser petista, isso é fato e foi revelado pelo Intercept. Basta, por exemplo, ver a mensagem da Carol PGR, que ela mandou para o Deltan Dallagnol. Ela escreveu: "Ando muito preocupada com uma possível volta do PT, mas tenho rezado muito para Deus iluminar nossa população para que um milagre nos salve." Prender um ex-presidente, culpado ou inocente, não é uma coisa trivial, não acontece todo dia. Esses caras precisavam de uma estratégia jurídica, de uma estratégia política e, claro, de uma estratégia comunicacional. E foi assim que surgiu o famoso PowerPoint do Deltan. A obra fez a sua estreia em 14 de setembro de 2016, obviamente com transmissão ao vivo por diversos canais de notícias. Aqui a gente acompanha o preciso momento do lançamento do PowerPoint pela Globo News. Apresentados esses dados gerais, nós passaremos para passar os gerais? Tá. Obrigado. Ótimo, obrigado. Apresentados esses dados gerais, nós passaremos a apresentar o conjunto de evidências e de contexto que nos fazem concluir, para além de qualquer dúvida razoável, que Lula foi o comandante do esquema criminoso descoberto pela Lava Jato. Passamos então a montar uma espécie aqui de quebra-cabeças, um grande quebra-cabeça, com pelo menos 14 conjuntos de evidências que se juntam e apontam para Lula como peça central da Lava Jato. Essas provas demonstram que Lula era o grande general que comandou a realização e a continuidade da prática dos crimes, com poderes para determinar o funcionamento e, se quisesse, para determinar a sua interrupção. Tem um detalhe sobre essa apresentação que raramente é comentado, é que, segundo o Deltan, esse PowerPoint é mais complexo do que parece, ele tem 2 dimensões. A fala é engraçada, vai por mim. Em 2 dimensões. Uma dimensão muito grande, pela qual o esquema é conhecido como Petrolão. E a outra dimensão gigantesca. Desde aquele 14 de setembro, a internet não parou de fazer releituras da obra do Deltan, de quando em quando pipoca uma nova. O que é curioso, porque nas redes sociais as coisas costumam ser esquecidas com rapidez e facilidade. Definitivamente esse não é o caso, até porque o PowerPoint ajudou a definir a história do Brasil recente. Lula foi preso, Bolsonaro venceu a eleição e o resto é o que você está vivendo, é o que você conhece. O que você talvez não conheça é a curiosa e impressionante história do PowerPoint do Deltan. Em 2016, a Lava Jato era popular. Popular como um programa de auditório, e inclusive ajudava a aumentar a audiência. Tem um programa de auditório em especial que tem muito a ver com a Lava Jato, o Domingão do Faustão. A luta contra a corrupção não pode parar. A Lava Jato deveria ter começado junto com Pedro Álvares Cabral. Tem que ser diuturnamente, dia e noite sem parar. O brasileiro não aguenta mais. Em maio de 2016, Sérgio Moro e Faustão se encontraram. Moro recebeu de Faustão conselhos sobre como encaminhar a comunicação da Lava Jato. Depois do encontro, o então juiz escreveu para Deltan e repassou o conselho que segue. Ele disse que vocês, nas entrevistas ou nas coletivas, precisam usar uma linguagem mais simples para todo mundo entender, para o povão. Disse que transmitiria o recado, conselho de quem está há 28 anos na TV. Pensem nisso.
A revelação desse diálogo foi muito importante naquela ocasião. Primeiro porque Moro, sendo um juiz, não tinha nada que ajudar a acusação. Segundo, porque o próprio Faustão confirmou que teve aquela conversa com Moro. É que, naquela ocasião, os defensores da Lava Jato ainda levantavam suspeitas sobre a autenticidade dos diálogos vazados pelo Intercept e pelos veículos parceiros. A declaração do Faustão minava essas suspeitas de maneira determinante. O conselho do Faustão foi dado em maio. Na mesma ocasião foi repassado de Moro para Deltan. Aí, em setembro, o Deltan Dallagnol se saiu com aquele PowerPoint hipersimplificado para todo mundo entender. Hipersimplificado a ponto de virar piada. E não era só isso não. Para o povão entender, o Deltan explicava cada palavra que ele usava naquela apresentação. Propinocracia. O governo regido pelas propinas. Um ano depois do PowerPoint, Moro ouviu o depoimento de Lula. Foi um momento muito aguardado pelos integrantes da Lava Jato e, claro, pela mídia. O PowerPoint foi mencionado. Vocês trabalharam, sobretudo o Ministério Público, para trazer todo mundo para falar uma senha chamada Lula. Tenho acompanhado, estou atento e estou percebendo que há... Eu vou discutir em algum momento o contexto. O contexto está baseado num PowerPoint mal feito, mentiroso, certo, doutor, da Operação Lava Jato. Senhores presidentes, que, aliás, o doutor Dallagnol, que fez a apresentação, não está aqui. Uhum. Deveria estar aqui. Para ele explicar aquele famoso PowerPoint. Certo. Sabe? Aquilo é uma caçamba, perfeito, onde cabe tudo. Aquele PowerPoint, doutor, não está julgando Lula, pessoa física ou pessoa jurídica. Está julgando Lula, presidente da República. Ausente naquela ocasião, porém presente na mídia, Deltan defenderia o PowerPoint inúmeras vezes ao longo dos anos. A exposição por meio de PowerPoint já tinha sido feita em diversos outros episódios da Lava Jato. Procede essa reclamação? Não procede. Por quê? Porque quando você trata de uma organização criminosa com vários estamentos, com vários núcleos de direção, e você tem um comandante, esse comandante ele não suja as mãos, ele não pratica os crimes com as próprias mãos. A defesa do ex-presidente Lula questiona o PowerPoint na justiça. O julgamento foi adiado 43 vezes. Na terça-feira, 25 de agosto de 2020, ele foi marcado mais uma vez. Detalhe, o caso prescreve em 2 semanas. Se a vida tá difícil no asfalto, imagina na favela, onde pode faltar até água e sabão para a mais básica das higienes, onde falta até espaço para garantir um isolamento adequado. Muitas organizações se comprometem a fazer a diferença nas favelas, mas o fato é que algumas têm mais credibilidade que outras. A CUFA vem realizando um trabalho importante há décadas e muitas das iniciativas da CUFA foram premiadas internacionalmente. Nesse momento, a Central Única de Favelas tem uma vaquinha online para ajudar as favelas a atravessar a crise sanitária. O projeto se chama Mães da Favela, como explica o fundador da CUFA, Celso Ataíde. E, nesse momento, a CUFA cria um programa que é desenvolver uma ação de levar renda para essas mulheres. É uma renda baixa, sim. O valor de uma bolsa, o valor de uma cesta básica de R$120 por 2 meses. Mas, ainda assim, levar o dinheiro para essas mulheres, essas mães, melhor dizendo, é uma forma que a gente tem de fazer com que ela faça a escolha daquilo que ela precisa comprar. Porque muitas vezes a gente leva um saco de feijão para ela e o que ela precisa é do gás. O link para colaborar com a CUFA está pinado aí nos comentários. Você pode dar uma olhadinha, você pode ajudar, se você quiser.
muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento ou então para homenagear quem ama. O Moisés prefere uma ajuda aqui para divulgar a página dele, Memoráveis 365. Basta procurar no Facebook, no Instagram, no Facebook ou no Twitter, Memoráveis 365. Diz ele, sobre o teor da página: o berrante ridículo apto a arrebanhar uma leva de protofascistas suicidas, minha ideia com Memoráveis 365 foi celebrar, sem pretensões e cerimônias, cada data comemorativa que o calendário nos oferece. A simbologia de ter de ficar feliz por um dia específico, aquelas 24 horas simplórias como quaisquer outras, pois essa noção de data ímpar foi a fagulha para montar uma página brindando a imensidão da nossa tragédia. Tá aí na tela, Memoráveis 365. Beijo, gente, valeu!